Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um estudo aqui do Livro dos Médiuns. Queria agradecer ao Cláudio, ao Arthur, ao Rui e a todos que estão assistindo. A gente vai começar aqui a partir da questão 12, né, que a gente tinha parado aqui. Então, Rui, nos fale um pouco mais desse capítulo. Saudações aos amigos, aqui no estúdio e de casa. É o capítulo 25 de O Livro dos Médiuns, que trata sobre as evocações. Então, nós vamos retomar, como disse o Eric, nesta parte do questionário feito aos espíritos, pela 12ª pergunta. Serão necessárias algumas disposições especiais para as evocações? Resposta: a mais essencial de todas as disposições é o recolhimento, quando se deseja entrar em comunicação com espíritos sérios. Com fé e com o desejo do bem, tem-se mais força para evocar os espíritos superiores, elevando sua alma por alguns instantes de recolhimento. Quando da evocação, o evocador se identifica com os bons espíritos e os dispõe a virem. Os amigos gostariam de comentar, me parece um ponto fundamental quando se diz que o recolhimento é uma força atrativa dos bons espíritos para que não se tenha uma ideia equivocada sobre ser o mero silêncio o recolhimento, não é? Os amigos vão me desculpar aí, a gente vem de uma formação meio complicada, né, no meio, e a gente frequentou algumas casas espíritas, alguns centros espíritas, onde se destacava em letras garrafais a seguinte frase: o recolhimento é uma prece. E era uma barbúdia que dava medo. Então a gente começou a repensar essas questões aí do silêncio e do recolhimento, o que seria realmente. E a gente começou a observar algumas situações ocorrendo. Como não se trabalhava com evocações, a gente via isso tanto na questão pública ali, no tal da preparação do evangelho, a frase lá, garrafais, em letras garrafais, e cada um tratando do seu tema. A questão do recolhimento é uma coisa muito complicada, né? Quanto mais pessoas você agrega num recinto, mais difícil fica a situação. O acerto de Kardec quanto à predileção para as reuniões familiares está nessa questão aí. A gente começou a perceber também, ao longo da experiência, a importância do real recolhimento, até dentro de um certo silêncio, porque para se recolher, você realmente tem que deixar a mente um pouco mais calma, tranquila, ou seja, você não pode estar pensando ou discutindo, às vezes, assuntos variados. E muitas vezes, quando se reúne pessoas, você vê 3, 4, 5, 10 assuntos diferentes no mesmo recinto. A gente começou a perceber isso quando começou a prestar atenção dessa frase aí, que a gente não via efeito. Eu tive 2 ou 3 situações que eu estou me lembrando aqui, onde eu tive que voltar para o dicionário, ver o que era realmente recolhimento, e depois começar a estudar as questões doutrinárias, que seria o recolhimento dentro das reuniões espíritas. Eu me lembro de participar da chamada sala de passes. Eram senhoras dedicadíssimas, né, já de uma certa idade,
e eu tive a graça de poder participar do meio por alguns anos. E é interessante, havia uma senhorinha de acho que quase 80 anos, ela nunca abriu a boca, na verdade era analfabeta, mas uma senhora de uma doçura tremenda. Chegava quietinha, sentava na sua cadeirinha, saía quietinha. Tá. Uma vez que eu percebi, todo mundo caiu nessa daí, que não havia recolhimento nenhum, porque cada um de nós estava discutindo ali assuntos variados e assuntos corriqueiros, assuntos do dia a dia, como é que se diz assim? Nós estávamos discutindo o preço do peixe, né? Dentro da sala, já em trabalho. Eu me lembro de ver essa senhorinha, isso faz o quê? Uns 20 anos ou mais, ela já é desencarnada. Ela deu um assovio, e a sala estava numa penumbra, ela simplesmente deu um assovio que eu fiquei acho que uns 3 dias com o cabelo da nuca em pé, tá? Sem brincadeira nenhuma, isso não é brincadeira não. E ela só fez o gesto assim, do horário. Nunca mais na vida abriu a boca, também não precisou, porque ninguém mais falou de nenhum assunto naquela sala que não fosse entrar religiosamente, como assim, recolhidamente para fazer o trabalho que era necessário. Ali eu comecei a aprender o que é a questão recolhimento dentro de um trabalho. Você não precisa estar com a cara sisuda, você não precisa ser, como é que nós vamos dizer, a pessoa fechada, uma pessoa carrancuda. Você simplesmente aliar as coisas cotidianas daquele momento. Isso é um exercício que a gente está começando a aprender e vai apurando com o tempo. Nas questões das evocações, mas não tem outra, tá? Se houver ali aquela confusão geral de assuntos e, portanto, pensamentos variados, com certeza o amigo de sério para cima, ele vai esperar um momento ou um outro momento onde as coisas estarem mais serenas. Então, a questão do é engraçado que ele coloca aí a mais essencial de todas. Quer dizer, nós já discutimos muitas vezes a disposição de horário rígido, daquela cara de seriedade rígida, nada se podia comentar, nada se podia, não se podia, inclusive, questionar esses amigos espirituais, que uma vez que são superiores, com toda certeza vão saber dar respostas coerentes até, às vezes com a nossa ignorância, pela nossa ignorância, e se ficava ali, cabeça baixa, isso não é recolhimento. Tá? Então, a gente está ainda aprendendo o valor dessa palavra aí nas reuniões que praticamos. É bem interessante a gente procurar compreender, né? Eu tive essa mesma ideia e de procurar entender o que seria exatamente esse recolhimento, né? Mas o próprio Kardec dá a explicação, né? Quer dizer, é uma união entre a fé e esse desejo do bem. Então, é muito mais algo íntimo do que propriamente exterior, né? Mas é claro que daí, né, temos que levar em consideração que há de haver pelo menos um mínimo de disciplina, que foi o que a senhorinha ali fez, né, ao pedir um pouco de respeito e ordem ali no recinto, né, uma vez que os trabalhos já iam começar. Então, realmente é bem interessante. O Cláudio lembrou ali, né, do que tinha lá do cartaz que tinha lá no centro do Chico Xavier, né, que o silêncio é uma prece. Acredito que o que foi colocado ali, não quero ser defensor de ninguém, não é algo que deva ser interpretado ao pé da letra, né? Eu consigo imaginar o grande afluxo de pessoas
que deveria ter no centro de Chico Xavier, né? Então, é uma maneira que eles encontraram de tentar puxar realmente um clima de maior organização, né? E isso passa, obviamente, pelo burburinho que deveria ser aquele tanto de pessoas num recinto que, pelo que me consta, não era tão grande, né? Então, obviamente que o silêncio não é uma prece, mas naquela circunstância ali é o que era necessário, mínimo necessário para que os trabalhos pudessem correr com certa tranquilidade, né? E realmente, indo aqui no dicionário, o dicionário registra que recolhimento seria retiro espiritual de certa duração, concentração espiritual, e também teria um sentido de recato, de modéstia, né? Então, interessante realmente essa palavra aí, né? Mas, de qualquer forma, Kardec nos coloca muito bem que é justamente esse desejo íntimo, né, de fazer o bem e, obviamente, ter fé, né, ter confiança, né, em Deus, confiança nos bons espíritos, de que as coisas irão transcorrer positivamente, né? Então, é interessante, é importante que nós levemos isso daí para outras atividades que dentro da casa espírita, dentro da nossa tarefa espírita, que é desse recolhimento íntimo que se faz necessário e que, obviamente, não se confunde com essa seriedade que o Cláudio falou, da carranca, da cara fechada, mas de um respeito, né, perante ali os trabalhos, perante ali o ambiente e todos aqueles que estão ali, que poderiam estar, né, passando o seu tempo com uma outra atividade e estão ali, né, de qualquer forma. Tem que se respeitar aí também o tempo dos outros que não, a princípio, não estariam ali de brincadeira. Então, é bem importante realmente essa consideração que consta em O Livro dos Médiuns. É interessante, muito bom os comentários dos amigos. É interessante comentar, né, que aí diz que não é necessário uma disposição orgânica especial como para ser médium, né? Então tem muitas pessoas que não são médios e acham que por isso não podem ir numa reunião mediúnica. Mas a pessoa pode fazer outras coisas numa reunião mediúnica, tem outros trabalhos, ela pode ser evocadora, ela pode dialogar, né? Então não necessariamente você precisa ser o médium na reunião. Então tem uma função para cada um no trabalho. Isso, gente. Em uma palavra, concentração. Concentração no propósito da atividade, esquecendo as demais cogitações, não é? Aqueles pensamentos que acodem de maneira inoportuna constituem um obstáculo à comunhão de pensamentos com que se efetivam os trabalhos da sessão prática. Meus amigos, o silêncio não assegura a comunhão de pensamentos. Daí porque muito menos pode ser confundido com recolhimento. Então, recolhimento é a concentração no foco. É você estar a todo momento com o pensamento voltado à intenção, ao objetivo, à finalidade de agir, de estar ali. E, evidentemente, quando se trata do ambiente mediúnico, com a intenção, o desejo do bem, de aprender e de servir, sob a lei de justiça, amor e caridade. Vou passar para a 13ª questão, que vai insistir num ponto mencionado por Kardec, destacado pelo Arthur, quanto à fé. Para as evocações,
é preciso fé? Resposta: a fé em Deus, sim. Para o mais, a fé virá, se desejardes o bem e tiverdes o propósito de instruir-vos. Vejam o destaque de Kardec para a vontade na ocasião, como fator preponderante, a comunhão de pensamentos e, de conseguinte, a simpatia dos bons espíritos para assistir à atividade. E é interessante comentar aí que fala da fé em Deus, né? Tem muitas pessoas que não acreditam em Deus, né? Kardec, no livro dos Médiuns, ele fala disso no início, na primeira parte, né? Que tem muita gente que não acredita em Deus por falta de algo melhor, né? O Deus que foi apresentado para ela é um Deus dogmático das religiões, né? Nesse caso, ele é um incrédulo mais por falta de conhecimento, né? Mas tem o incrédulo sistemático, né? Que é fruto realmente do orgulho, né? Ele não consegue admitir algo superior e por isso o orgulho atrapalha, né? Então é por isso que diz aí que um ateu, por exemplo, sistemático, não poderia fazer uma evocação porque aquele ateísmo, na verdade, é fruto de um orgulho, né? Que ele tem e esse orgulho é realmente uma mácula moral que vai impedir, né, que ele tenha contato com o necessário com os espíritos, né? Então a fé ajuda realmente. Devemos compreender bem, para não tomar ao pé da letra, a frase "a fé em Deus", né? O que significa ter fé em Deus? Fica na dependência das diversas concepções sobre a divindade? Será que o espírito entrou nesta ordem de considerações? Não foi. Eu não me lembro de algum trecho onde. Bom, com certeza na introdução do Livro dos Espíritos tem alguma parte. Acredito que quando se fala em fé em Deus junto à doutrina, se fala naquilo que é a coisa mais fundamental da doutrina, que é a fé racional, né? Você saber que aquilo que está fazendo é algo palpável, é algo real, porque se fala muito em fé, mas sem questionar, sem se perguntar, como se diz aí, sem ofensa nenhuma, mas alguns outros irmãos religiosos, é porque está escrito, é porque o orador espírita falou para ter fé, mas não procura realmente o que é isso. Então, acredito que está aí dentro da questão da fé raciocinada, racional, né? Você realmente acreditar naquilo que está fazendo. Nas evocações, principalmente, aquele que, por mais boa vontade que tenha, se não acreditar no que está fazendo, provavelmente vai ser muito enganado. Eu acredito que esse fé aí possa também ser entendido como uma confiança, né? E aí, não a fé teológica necessariamente, né? Porque a confiança em Deus pode vir de indivíduos das mais variadas crenças. Então, talvez, né, não realmente tentando interpretar aqui, tenha esse sentido, né, dessa confiança aí, que na verdade não tem um rótulo religioso, né? Ela pode despertar e ocorrer em indivíduos, inclusive não espíritas, ou enfim, de várias denominações aí religiosas também. Opa, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Então, estamos sim. Sim, na crença, mais na governança
das leis universais do que propriamente em um dado conceito, né, de divindade, né, na possibilidade do fenômeno regido, né, por leis imutáveis, mas por aí não iria mais longe. 14ª pergunta. Reunidos em comunhão de pensamentos e de intenções, dispõem os homens de mais poder para evocar os espíritos? Resposta. Quando todos estão reunidos pela caridade para o bem, grandes coisas alcançam. Nada mais prejudicial ao resultado das evocações do que a divergência de ideias. Já havíamos mencionado há pouco o princípio da unidade de pensamentos, notadamente de intenções, pela vontade não necessariamente verbalizada por uma prece conduzida, recitada, mas pela vigilância e uma disciplina sobre os pensamentos de todos os instantes. Com esta intensidade, digamos assim, que devemos estruturar a comunhão de pensamentos, não é isso, amigos? Sem exageros, unidade verdadeira é quando os pensamentos íntimos estão em linha de convergência. Não é isso? 15ª. Comentários? Essa questão às vezes a gente se surpreende dos resultados de uma pequena reunião mediúnica, né? Às vezes uma pequena reunião de evocação, e a gente se esquece dessa questão aí, né? Pode ser meia dúzia de pessoas, 10, 12 pessoas, 15 pessoas se reúnem e conseguem aquilo que foi dito no primeiro momento ali, um recolhimento passível de poder trabalhar mediunicamente. O que se consegue, às vezes, é notável. E muitas vezes, eu digo isso como dirigente, você chegar para a reunião, emocionalmente e pessoalmente não tão bem, a ponto de, às vezes, pensar assim, poxa, hoje acho que seria até melhor eu não estar na reunião, não realizar a reunião. E a gente passa a buscar um pouco de forças, um pouco de recolhimento aí, e tocamos à frente. E nos surpreendemos, porque você sabe que aqueles resultados obtidos não vieram basicamente de você. Então, entra essa questão aí da comunhão de pensamentos, são coisas tão importantes, e às vezes a gente leva essas coisas aí no comum, né? Toda semana você tem reunião, então você passa, às vezes, a esquecer o valor dessas coisas aí. E é muito interessante, principalmente quando você analisa a sua capacidade de doar ali, ou de se recolher naquele momento, que você sabe, vamos dizer assim, está bem em baixa, e de repente vocês, no final ali, você consegue notáveis resultados na reunião. E a gente já teve a oportunidade de passar por isso, e aí chegamos sempre a essa questão aí. Todos os elementos de uma reunião, o Rui tocou no assunto lá em cima, necessariamente as pessoas às vezes se afastam das reuniões espíritas porque alguém disse a elas que elas não são médiuns ou que elas não têm mediunidade. E nós temos mais diversos exemplos, não é um assunto hoje, quando entrar, de pessoas que aparentemente nunca produziram nada na reunião durante anos. Tira aquela pessoa da reunião, a produção do grupo inteiro cai. Então,
comunhão de pensamentos aí é muito mais importante, muito mais complexa do que a gente imagina. Opa, desculpa. E passa um pouco também em relação aos indivíduos, né, os participantes, vibrarem no mesmo propósito, né, como está dizendo ali, quando todos estão reunidos pela caridade e para o bem. Quer dizer, o propósito ali de todos deva ser este. Quando passa a ser outro, e aí acredito que surgem as divergências. Porque quando passa a ser outro, possivelmente vão ter interesses pessoais envolvidos. Né? Então passa ali, às vezes, o médium que se acha mais importante, o outro membro se acha mais sábio, mais conhecedor, e aí, né, começam os problemas, porque há alguns que estão destoando daquele verdadeiro propósito que deva ser o de fazer o bem, né, de fazer a caridade, né, no sentido de uma ação no bem. Então, quando os participantes procuram esses mesmos objetivos, acredito que a reunião tenha tudo para dar certo, obviamente que é aliado a um conhecimento da doutrina espírita. E aí é um processo que exige a manutenção dessa unidade de pensamentos durante toda a sessão prática. Vejam o quão desafiador àqueles que têm o perfil mentalmente tagarela. E não só isso, né? Que tergiversam o tempo todo, não conseguem, pensamento muito acelerado, deixar de fazer cogitações, imaginações, e existem os críticos, os que emitem constantemente juízos, não é? de apreciação do que está sendo dito, seja pelo dirigente, seja pelo dialogador, seja pelo espírito comunicante. Então, ele, em vez de repercutir, de dar ressonância ao desejo da evocação, ele está sempre ali tentando qualificar como estão fazendo as coisas. A voz desse evocador é uma voz que está com um timbre muito ruim. Mas ele está fazendo isso e não antes fez a prece. Mas se eu estivesse evocando, eu iria chamar o nome e o sobrenome. Enfim, mentalmente fica o tempo todo, né, fazendo esses julgamentos e não consegue o tal do recolhimento como ponte para emitir e repercutir a mesma ideia, a mesma intenção. Então, muito cuidado, cientes que temos essas tendências todas, no momento da evocação, em especial, e na da sessão inteira, nós devemos compreender a importância de nos unirmos em torno dos mesmos desejos, das mesmas aspirações, dos mesmos sentimentos, com frequência ininterrupta, na hora de evocar, que todos nós mentalmente estejamos dizendo o nome daquela pessoa, pedindo, juntamente com o orador, que Deus consinta que venha se comunicar, encontrando disposição favorável. Então, isto é para ser uma pronúncia coletiva, e não só do dirigente, não só do evocador, não só de um ou de outro, conforme a função. Vamos seguindo a 15ª pergunta. Será conveniente a precaução de se formar cadeia, dando-se todos as mãos alguns minutos
antes de começar a reunião? É uma pergunta de quem estudou muitos anos magnetismo. Vamos lá, resposta dos espíritos. A cadeia é um meio material que não estabelece entre vós a união, se esta não existe nos pensamentos. Mais conveniente do que isso é unirem-se todos por um pensamento comum, chamando cada um de seu lado os bons espíritos. Não imaginais o que se pode obter numa reunião séria, de onde se haja banido todo o sentimento de orgulho e de personalismo, e onde reine perfeito o de mútua cordialidade. Está aí mais uma vez enfatizada a importância do pensamento em unidade, em comunhão, acima de qualquer outra disposição formal, inclusive aquelas que supunham importante alguns magnetizadores materialistas, né? É bem interessante isso, né, que é a comunhão realmente do pensamento e sentimentos, né? Por isso que Kardec não fazia reuniões públicas, no sentido, ele aceitava convidados, né, mas não reunião pública no sentido de aberto totalmente ao público, porque você tinha que ter realmente uma união de pensamentos e sentimentos, né, até um conhecimento anterior da doutrina era recomendado, né, e até no artigo, uma questão política, até no artigo da comunhão do Dia dos Mortos, né, Kardec fala na revista Espírita, Kardec fala dessa comunhão fluídica de pensamentos, né, até nesse sentido que ele usa o religião, no sentido dos laços, né, de comunhão, sentido filosófico de comunhão de ideias. Questão sumamente importante. A gente também teve alguns exemplos. É claro que tudo tem que ser analisado. A gente aprendeu com a própria doutrina, a passar a fazer do uso e da prática doutrinária, principalmente junto à mediunidade, uma ciência de observação. Nós tivemos a oportunidade, há alguns anos atrás, de trabalhar em um grupo, e foi uma surpresa para a gente quando fomos convidados e começamos a frequentar as reuniões para conhecer o grupo. E era interessante que todos havia um cabide de madeira muito antigo fixado nas paredes do salão, era um salão só com uma mesa e as cadeiras para assistência. E no dia da reunião dita mediúnica, cada um que chegava pegava o seu guarda-pó, aquele guarda-pó tipo de enfermagem, de branco, né? Iam para um quarto nos fundos, colocavam aquilo, vinham, sentavam silenciosamente à mesa, e a partir dali se iniciava a reunião, fazia-se a penumbra e se iniciava a reunião. Havia duas questões materiais ali que, na época, o presidente do centro nos pediu auxílio, que eles não tinham estudo, ninguém nunca tinha estudado a doutrina ali, embora o grupo já tivesse quase 30 anos ou 30 anos de formação. E aí tinha essa questão do guarda-pó branco, e tinha uma questão que todo médium batia com a mão à mesa, dava tapas à mesa antes da comunicação. Então a gente passou a frequentar, era um grupo familiar praticamente, e esse jovem rapaz tinha assumido a presidência e ele falou, olha, eu não tenho conhecimento, mas eu não sei até que ponto essas coisas aqui são corretas. Aí entrou essa questão do meio material, da cadeia, a gente não tinha ainda. Até hoje temos alguns livros antigos de
de magnetismo, onde se usava muito essa questão de cadeias, né? Dava-se as mãos, alguns envolviam até com fios de cobre os pés dos componentes da mesa. Infelizmente, na época, 1800 e pouco, tudo bem, né? Mas agora... Aí nós vamos ver o seguinte, havia a ignorância junto à inocência. Então, a pergunta aí, quando foi feita para Kardec foi muito, e os espíritos foram muito sutis, né? De responderem formalmente, explicarem formalmente. É um meio material que nunca vai dar união. Tá? Mas tudo bem. Após algum tempo frequentando, nós fomos indagar o porquê daquele avental e o porquê daquela batida de mão à mesa. Aí fomos descobrir o seguinte, eram pessoas abnegadas da capital de São Paulo que tiveram, entre aspas assim, por seus guias, a missão de fundar pequenos centros no interior de São Paulo. E o fizeram. E fizeram, inclusive, na região aqui, eu não lembro quanto, mas eu acho que eles têm uma meia dúzia de centros que foram fixados. Da capital, eles viajavam para cá, passavam um fim de semana na casa de alguém interessado e fundava-se o centro, até que se tivesse o prédio do centro espírita. Aí fizeram duas coisas, que nós vamos ver de onde saía essa questão dessas correntes e dessa coisa material. Como eles vinham só fim de semana, ou o pessoal não tinha estudo doutrinário, então havia um consenso assim, bate-se a mesa para que o dirigente saiba que aquele médium vai dar a comunicação. Ótimo. Isso feito, beleza. O guarda-pó branco, né, o avental branco, era a questão de formar esse recolhimento, porque a partir do momento que vestia aquilo lá, ninguém mais trocava nenhuma palavra sobre nenhum outro assunto e ficava assim em silêncio à mesa. Funcionou? Sim, porque esse pessoal viajava uma vez por mês só para o interior. E aí ficamos sabendo, por um membro dos mais antigos lá que conhecia a história, é o seguinte, olha, quando se fez as primeiras reuniões, espíritos zombeteiros, espíritos brincalhões envolviam os médiuns, e era uma balbúrdia. Então, um amigo espiritual, o guia desse médium, falou, olha, vocês batam levemente a mesa e o dirigente deve se aproximar de você para te dar o respaldo doutrinário ou o respaldo da doutrinação daquele espírito, se for um espírito brincalhão ou um espírito ignorante. Ótimo. Só que ficou-se fazendo isso durante 40 anos e virou um vício. Essa questão do meio material aí virou um vício. Só para a gente não alongar muito, quando a gente começou a fazer estudos com esse grupo, os médiuns começaram a ter comunicações sem o guarda-pó, sem o avental branco e sem batida na mesa. Mas na reunião do dia do centro, era fatal que eles vestissem aquilo e que batessem a mesa. Meses depois, nós nos reunimos com esse presidente, com os integrantes, e falamos assim, vocês perceberam que no dia do estudo, vocês não precisam nem do avental branco e nem de bater a mesa para trabalhar mediunicamente? Só assim que foi despertado esse pessoal, 40 anos depois. Então, havia uma necessidade física, material, inicial, mas, infelizmente, pela falta de estudo, aquilo se tornou um vício, né? E realmente não produzia mais a verdadeira corrente de pensamento, a verdadeira união. O que segurava o grupo, depois, nós ficamos 8 anos dando aula e participando dos trabalhos desse grupo, um belíssimo trabalho lá, e o grupo continua até hoje. O que segurava era que era um grupo praticamente familiar. Era um ou outro de fora só que se integrava, mas
o bojo do grupo era o tio, o avô, o sobrinho, o primo, que vinham se integrando aos poucos e renovando o centro. Então, essa questão aí do meio material é preciso dar muita atenção. Eu estou falando aqui de coisas que aconteceram há 20 anos atrás comigo. Você bota 40 anos atrás da fundação do centro, e eu não me lembro quanto, acho que 2 ou 3 anos esse pessoal. Então, nós estamos falando de um grupo abnegado de 60 e poucos anos atrás, que espalharam os trabalhos espíritas para o interior aqui de São Paulo. E tiveram que fazer dessa forma. Porque nem os espíritos que trabalhavam, os chamados guias, e nem os médiuns e os integrantes que formavam esses grupos tinham a menor noção doutrinária. Tinham apenas a boa vontade e buscavam ali, acho que descobriam potenciais mediúnicos e formavam as casas espíritas. Hoje está se tentando reverter isso aí, né? Agora, essa questão aí do personalismo, sentimento de orgulho, eu não vou entrar nessa questão de presidente de centro espírita, né? Que senão vai dar treta aqui. Realmente, acredito que seja completamente algo que se deva evitar, né? São esses condicionamentos, né? Você fica quando se cria essas práticas, se criam essas práticas materiais, o objetivo é criar condicionamentos. Eu acredito que não seja a melhor escolha, né? Então, tipo, eu vou me concentrar, né, como foi dito aí, apenas pegando o exemplo, vou me concentrar a partir do momento que eu vestir um colete branco. Eu vou fazer isso, vou estabelecer a conexão quando eu segurar na mão do médium ou enfim, do membro da reunião, que está do lado. Né? Sendo que isso, na verdade, né, além de ser completamente desnecessário, né, cria esse condicionamento que, na verdade, deveria apenas haver uma disciplina mental unicamente, sem esses aparatos de roupas especiais, mãos dadas, mãos espalmadas sobre a mesa, uma junto da outra. Né? São artifícios materiais, físicos, que em nada influenciam no bom andamento da reunião. A não ser, né, quando, como foi dito aí, se estabelece algum sinal para que o dialogador se aproxime, mas esse mesmo é preciso cuidado, né, porque inicialmente o propósito era e depois virou apenas um mero ritual que ninguém sabia mais para que servia, né. E realmente ali na segunda parte, né, dizendo, não imaginais o que se pode obter numa reunião séria, de onde se haja banido todo sentimento de orgulho e de personalismo, e onde reine perfeito o de mútua cordialidade. Né? Então, essa bem-querença, né, e o afastamento de todo sentimento de orgulho e de personalismo, realmente, como já tínhamos até comentado anteriormente, é fatal que vá, em algum momento, fazer com que a reunião ou o grupo se desarmonize com consequências, por vezes, inimagináveis, né? Causando até uma dissolução da reunião pelo afastamento das pessoas do grupo. Muito bem, passo adiante, vamos à sequência do texto. Não sei se o Eric está no estúdio ou reiniciando. Pronto. São preferíveis, 16ª, as evocações em dias e horas determinados? Resposta: sim, e, se for possível, no mesmo lugar. Os espíritos aí acorrem com mais satisfação. O desejo constante
que tendes é que auxilie os espíritos a se porem em comunicação convosco. Eles têm ocupações que não podem deixar de improviso para a satisfação pessoal vossa. Digo, no mesmo lugar, mas não julgueis que isso deva constituir uma obrigação absoluta, porquanto os espíritos vão a toda parte. Quero dizer que um lugar consagrado às reuniões é preferível, porque o recolhimento se faz mais perfeito. Chamo a atenção novamente para o peso que a resposta sinaliza ao desejo constante, a vontade como um alicerce da simpatia com os bons espíritos e, de conseguinte, na maior eficácia das evocações a eles dirigidas. Imagine extrapolado ao extremo o que conosco se passa. Haja visto nós próprios aqui. Temos o dia, temos o horário correto. Então, a gente conforma as outras obrigações a esta. Não é? Assim se passa. Tanto é que algumas vezes, por ocasião de questões que saem da nossa alçada, faz-se mister, às vezes, a troca de um dia, a troca de um horário, mas muito raramente. Ou seja, a gente deixa as questões para esta reunião aqui propostas, ou seja, se dirige para esse ambiente naquele dia e naquele horário. Se você extrapolar isso para a parte espiritual, nós vamos ter, como diz os amigos, uma afinidade muito maior. Quando começamos a formar pequenos grupos familiares, tais como temos hoje, isso já vai para 22 anos, se eu não me engano, começamos titubeante, né? Porque havia todo aquele mistério, pode ou não pode, deve ou não deve, dá certo ou não dá certo, até que encontramos as orientações de Kardec na Revista Espírita e passamos a nos adequar a elas. Alguns anos depois, amigos, o que nós chamamos de comensais, né? Falaram, olha, até que enfim realmente vocês estão se dedicando e sendo responsáveis. Tá? Então, a partir de agora, nós vamos dar o máximo de respaldo possível às vossas reuniões. E assim foi feito até hoje. Tá? O que não significa que a coisa está, como diz aí, a coisa é engessada. Eu, por exemplo, tenho uma reunião às quartas-feiras em casa, das 8 às 10 da noite. Toda a família já sabe dessa reunião, já sabe desse horário, então, às vezes, os filhos estão nos visitando, 15 minutos antes, vamos indo, que a gente sabe que vocês têm reunião. Tá? Uma vez necessário, a gente está uma viagem ou qualquer coisa, a gente se projeta alguns dias antes, vamos realizar terça-feira, vamos realizar na quinta-feira. É raro, acontece. Tá? E as coisas andam naturalmente. A própria parte espiritual também acompanha tudo isso. O acerto das respostas aí, dia e horas determinados, nós vamos chegar nesse negócio de horário aí, numa outra questão aí, vamos conversar mais a fundo. Os espíritos parecem ser bem claros, né? Que realmente é preferível que ocorra dessa maneira, né? Com dias e horários determinados, né? Até mesmo para que também, né, haja ali uma organização, um planejamento por parte deles, né? Então, me parece bem claro. Claro que daí certos rigorismos que a gente vê no movimento espírita, ou em parte dele, se fazem completamente desnecessários, do tipo
só iniciar naquele exato minuto ou terminar também no exato minuto onde está previsto que a reunião termine, porque senão os espíritos vão embora e coisas assim. Aí são os exageros, né? Você imagina, você no meio de uma diálogo ali com uma entidade sofredora e deu a hora, simplesmente você vai fazer o quê? Você vai encerrar? Não faz o menor sentido. Então, como já é dito no Evangelho, né? O homem, não foi o homem feito por dia, o dia que foi feito para o homem. Quer dizer, a gente se organiza e tudo mais em função de horários, de épocas, enfim, dias, semanas, mas são apenas para facilitar uma organização. Não quer dizer que nós tenhamos que ser escravos absolutos disso, né? Então, é preciso a gente ter esse cuidado para não pecar pelo excesso. É interessante essa questão, né? Porque, como diz ali, né? A questão do lugar. Fala ali no final, porque o recolhimento se faz mais perfeito, né? Ou seja, então não é uma questão dos espíritos o lugar, é uma questão do psicológico da pessoa, né? A pessoa num lugar familiar vai ficar mais à vontade. Então não é os espíritos para eles então faz o local, né? Um espírito superior. É mais o psicológico da pessoa. Então é para a pessoa se organizar, né? Mais para a gente, né? E também os espíritos numa determinada horário vão ficar cientes de que vai ocorrer, né? E tal. Mas o local realmente não é uma necessidade absoluta, como diz ali, né? Até o importante é o laço moral, né? Não tem nada de material que influa nas comunicações, um talismã, uma palavra, né? A questão é o pensamento moral, né? Acredito que até reuniões mediúnicas online é totalmente possível, né? Não precisa de um local hoje em dia, né? Porque não existia isso na época do Kardec. Muito bem, vamos seguindo. Décima sétima. Certos objetos, como medalhas e talismãs, têm a propriedade de atrair ou repelir os espíritos conforme pretendem alguns? Resposta: esta pergunta era escusada, porquanto bem sabes que a matéria nenhuma ação exerce sobre os espíritos. Fica bem certo de que nunca um bom espírito aconselhará semelhantes absurdidades. A virtude dos talismãs, de qualquer natureza que seja, jamais existiu senão na imaginação das pessoas crédulas. Décima oitava. Opa, vamos lá, vamos comentar Oi, um pouquinho isso daí pois que não. eu estava aguardando o Cláudio ou o Eric se pronunciarem. Bem, é uma questão que nós julgamos bastante importante, né? Haja vista a nossa preocupação de todos aqui com certas ideias de origem sincrética que, por vezes, invadem determinados núcleos espíritas, né? De pessoas originárias de outras crenças, de outras filosofias, enfim, e que, por vezes, tendem a procurarem inserir no meio espírita isso daí, né? Objetos materiais, medalhas, talismãs, colares, defumadores, incensos, né? Coisas que são matéria. Então, percebo que os espíritos foram bem claros, né? Chegam a dizer que era até desnecessária aquela pergunta. Né? E eu fico vendo, né, assim, uma pergunta tão clara com uma resposta mais clara ainda, e não entendo como que alguns centros mediúnicos, que por vezes até começam a estudar Allan Kardec, é um questionamento que eu me faço, né? Dizem que estudam Kardec, mas, enfim, são de
entre outras denominações aí, outras filosofias espiritualistas, mas que não deixam de lado, digamos assim, essas práticas. Né? Então já é uma questão, um questionamento meu, né? Poxa, naquele centro mediúnico, em que há o pensamento, né, que se estuda, que dizem que se estuda Kardec, né? Um centro misto, como o pessoal diz aí. Como é que se comportam perante uma resposta dessa? Será que pulam? Será que acham que os espíritos então estão errados? Né? É um questionamento que eu me faço. Mas, de qualquer maneira, isso é um problema deles, né? É só um questionamento meu. Mas fica aí, deva ser bem entendida, né? Uma resposta muito clara, o que aí coloca de lado aí qualquer tipo de vontade ou intenção de quem quer que seja de inserir essas coisas no meio espírita, né, completamente descabida, né? Seria uma vontade, uma intenção completamente descabida frente a um posicionamento como esse. Só para abrilhantar aí, foi bom o Arthur falar, a gente não ia comentar não, mas vamos abrir espaço para isso. Acho que todos aí, e até quem possa estar ouvindo, pode aproveitar. Nós temos as reuniões familiares nos moldes que Kardec aconselhou. É claro que dentro das possibilidades atuais e das possibilidades que a gente tem aqui. Eu não acredito muito em você fazer reuniões fechadas só com estudo, porque a gente já percebeu que muitas vezes a mediunidade está ali latente, a parte espiritual querendo participar e não podendo porque aquela reunião ficou fixada como só de estudo. Então a gente passou a fazer as reuniões mistas. A gente tem geralmente metade da reunião em estudos, tá? Uma que a gente sabe que médiuns têm uma dificuldade tremenda para estudar em casa ou sozinhos, ou mesmo formarem grupos de estudo. E depois a gente deixa a questão, às vezes, da evocação ou a questão da mediunidade livre ali, alguns trabalhos assim. O que a gente tem notado nos últimos anos? É o que o Arthur comentou muito bem aí. E os grupos, é natural as casas espíritas e os grupos passarem por isso. Passei por isso quando era dirigente de casa espírita também. Pessoas oriundas de outras denominações religiosas, algumas até espiritualistas, quando vêm, querem naturalmente introduzir a questão ali. E haja visto o que é hoje o movimento espírita, né? Se nós formos realmente dar uma peneirada aí, fica meio complicada a questão. Nessa questão pessoal aqui dos grupos familiares, o que a gente tem enfrentado ao longo dos anos? Você tem pessoas que buscam a reunião, as portas estão sempre abertas, e de repente essas pessoas a gente vem com aquela conversa que o guia, o protetor, o amigo espiritual precisa disso, precisa daquilo, referente a uma questão material, para participar da reunião. Bom, 5 minutos de conversa ou 10 minutos de conversa, você descobre que aquela pessoa já praticou a mediunidade de outras formas, né, oriundas do espiritualismo ou de outros esoterismos aí, e quer ali, e se esquece que aqui, onde ele está participando agora, mesmo que seja uma reunião familiar, é uma reunião espírita. E aí você tem todo um trabalho de esclarecimento desse médium e de esclarecimento do espírito também, que necessariamente precisa daquilo ou está ligado à necessidade dessas questões. Há pouco tempo atrás, a gente teve uma conversa com uma médium que o espírito X queria um banquinho. Eu falei, tá, eu te dou um banquinho para você, aí eu dou uma bebida para o outro, e aí eu dou o charuto para o outro, aí eu dou, sei lá, vamos fazer um ponto cruzado para o outro, sem maldade nenhuma, sem ferir nenhuma suscetibilidade. O que a gente deixou bem claro, tanto para esses médios, 2 médios vieram com essas conversas aqui, como para todo o restante do grupo,
qualquer espírito pode participar da reunião. As reuniões de Kardec eram abertas, mas os espíritos tinham que se comportar conforme a natureza da reunião. Na sociedade espírita, espíritos de todas as cores e todas as nuances participaram. Haja aí o laboratório, que é imenso, da Revista Espírita. E o pessoal, como não tem conhecimento disso e faz essa miscelândia toda aí, acredita que ser espírita é lidar com o espírito. Isso é uma das coisas hoje que está mais... Vão ter umas conversas aí o ano que vem, se Deus quiser, para ver se consegue se esclarecer um pouco isso aí. Ah, não, eu sou espírito, porque eu recebo o espírito. Olha, já vai a conversa longe. Então, é basicamente isso aí. E Kardec deixou isso bem claro nessas questões aí. 2, 3, 4 perguntas muito bem feitas. E aí, a gente brinca quando a gente passa isso daí para os médiuns. Essa pergunta era escusada, ou seja, desnecessárias, é que esse espírito aí realmente é superior, porque senão a resposta seria muito diferente, né? Faça-me um favor, vamos dizer assim, né? Infelizmente, as coisas caminham por aí. A gente sempre passa isso daí, tanto nos grupos espíritas quanto nas reuniões familiares. Nos grupos espíritas, atentando para uma coisa: a introdução de elementos estranhos à doutrina, de forma maquiada, de forma muito bonita, de forma embelezada, então nem se fala, né? Décima oitava pergunta: que se deve pensar dos espíritos que marcam encontros em lugares lúgubres e a horas indevidas? Resposta: esses espíritos se divertem à custa dos que lhes dão ouvidos. É sempre inútil e não raro perigoso ceder a tais sugestões. Inútil porque nada absolutamente se ganha em ser mistificado. Perigoso, não pelo mal que possam fazer os espíritos, mas pela influência que isso pode ter sobre cérebros fracos. Comentários? Vamos lá, um pequeno alerta aí, não sei se os amigos já passaram por essas situações, como a gente mora numa cidade pequena e quase todos que nos conhecem sabem que a gente trabalha com o elemento espírita e com o elemento mediúnico. Nós fomos procurados alguns anos atrás, de madrugada, para ajudar a recolher um grupo de jovens que estava fechado no banheiro da rodoviária da cidade, em total desorientação. Por quê? Quando fomos para conversar com esse pessoal, tinha polícia, tinha familiares, tinha tudo. E esses jovens estavam enfurnados no banheiro e não queriam sair de maneira nenhuma. Bom, você chega lá, eram todos jovens na faixa aí de 14, 16 anos, que haviam participado de algumas reuniões de brincadeira da tal do compasso, né? Aquela mesma brincadeira do copo, né? Se comunicaram com espíritos, e espíritos, ou a mensagem que veio, é que deviam ir em tal dia, tal horário, fazerem uma reunião no cemitério. Olha a brincadeira que levou isso. Uma vez lá, passaram a serem assediados por espíritos e por vozes que atravessaram toda a cidade, as carreiras, chorando e gritando, completamente descontrolados, e se foram para o banheiro da rodoviária, que era um dos poucos lugares que estava aberto de madrugada. Olha, foi uma situação bem complicada para acalmar esses jovens, né?
fazer com que esses jovens fossem para casa e depois reunimos os médiuns do grupo para conversar com os espíritos brincalhões, que simplesmente foi o que está falando aí, ó, perigoso, não pelo mal, mas pela influência. Eles simplesmente falaram, olha, eles estão a fim de brincar, nós também estamos. E agora eles vão deixar de brincar por quê? A gente vai querer brincar por muito tempo. Então, são coisas, né? Infelizmente, a gente encontra isso, e às vezes no meio dos jovens que não encontram esclarecimento em outros locais, ou não procuram, né? E caem nessas armadilhas aí. Cérebros fracos, eu me lembro bem que a gente depois fez algumas reuniões com essas famílias, que, maioria de origem religiosa diferente, passamos os básicos esclarecimentos sobre ligações com espíritos e com brincadeiras com mediunidade. Graças a Deus, parece que surgiu o resultado que nunca mais tivemos essas situações. Lembrando ainda que as tentativas de mistificação, consoante estudamos em outra parte do livro, podem variar ao infinito e adquirirem formas sutis, né? Nem tanto assim brincadeiras abertas, não é? Exageros abertos, mas coisas que podem seduzir, podem ter um ar de aparente seriedade, sem que o grupo perceba, senão quando já está em meio ao ridículo do atendimento automático a tais exigências extravagantes. 19ª pergunta. Haverá dias e horas mais propícias para as evocações? Resposta. Para os espíritos, isso é completamente indiferente, como tudo o que é material, e fora superstição acreditar-se na influência dos dias e das horas. Os momentos mais propícios são aqueles em que o evocador possa estar menos distraído pelas suas ocupações habituais, em que se ache mais calmo de corpo e de espírito. Novamente enfatizada a questão do recolhimento, por tais dizeres, não é, meus amigos? E aí, Cláudio, isto tem a ver com o caso que você comenta de vez em quando, da mediúnica no turno vespertino? Sim, com certeza, né? O pessoal parece que, por falta de informação, acha que mundo espiritual é um mundo que se pode brincar, né? Tá? E aí entra-se essas questões. Ao longo dos anos, graças a Deus, a gente formou um grupo de amigos afins que se dispõe, muitas vezes, até a sair fora da sua alçada, muitas vezes até em dias e horários bem difíceis, mas o propósito do grupo é esse. Então, a gente sempre teve respaldo da espiritualidade. Ao contrário de que, se você acha que pode brincar com espíritos, ou, como se diz, você pode mandar em espíritos a qualquer momento, você entra em situações, com certeza, bem complicadas, né? Principalmente o evocador, viu? A gente já viu situações, ou pelo menos ouviu falar de situações, onde o evocador vai comandar os espíritos que ali se encontram e, na verdade, ele tem que sair de cabeça baixa e muitas vezes escorraçado. Então, precisa tomar muito cuidado. Hoje, a gente até está mais tranquilo, porque ao longo dos anos, a questão doutrinária é tão tranquila, tão serena, que ela vai dando respaldo a você
ao longo do tempo, se você se dedica. Antigamente, a gente recebia um telefonema ou alguém vinha nos procurar e a gente afobadamente queria ajudar. Até que alguns amigos espíritos falaram assim, presta atenção, vocês vão se colocar em situações, muitas vezes, em que nem nós poderemos auxiliá-los. Primeiro, vamos formar esse grupo, vamos formar uma... como é que ele disse? Eu me lembro que ele falou, vamos formar um farnal de experiência tal que você possa lidar com situações que advêm. E nós daremos o respaldo. Então, a gente hoje, primeiro a gente escuta, primeiro a gente senta, primeiro a gente conversa, não há afobação. Algumas vezes as pessoas, até, entre aspas, com conhecimento, ligam ou nos procuram. Está acontecendo isso, está acontecendo. Calminha aí, cara. Não está acontecendo nada, não. Vamos com calma, que se está acontecendo, é porque tem que acontecer e vai ter solução ali com calma. Afobado, ou correndo, ou improvisando, não tem muita coisa, não. Vamos tranquilo na coisa. Então, o que a gente vê é que a maioria das reuniões mediúnicas ocorrem à noite, não em função de ser um horário mais ou menos propício, né? Mas sim em função das pessoas já terem se desincumbido das suas atividades, né, de trabalho, enfim, seus compromissos e estarem mais livres, né? Então, só para deixar bem claro aí, amanhã, para quem menos experiente na doutrina estiver assistindo, para que entenda isso de maneira bem clara. É vero. 20ª pergunta. Para os espíritos, a evocação é coisa agradável ou penosa? Eles vêm de boa vontade quando chamados? Resposta: isso depende do caráter deles e do motivo com que são chamados. Quando é louvável o objetivo e quando o meio lhes é simpático, a evocação constitui para eles coisa agradável e mesmo atraente. Os espíritos se sentem sempre ditosos com a afeição que se lhes demonstre. Alguns há para os quais representa grande felicidade se comunicarem com os homens e que sofrem com o abandono em que são deixados. Mas, como já disse, isto igualmente depende dos caracteres deles. Entre os espíritos também há os misantropos, que não gostam de ser incomodados e cujas respostas se ressentem do mau humor em que vivem, sobretudo quando chamados por pessoas que lhes são indiferentes, pelas quais não se interessam. Um espírito nenhum motivo tem, muitas vezes, para atender ao chamado de um desconhecido, que lhe é indiferente e que quase sempre tem a inspirá-lo a curiosidade. Se vem, suas aparições, em geral, são curtas, a menos que a evocação vise a um fim sério e instrutivo. E como se aborrecem, viu? Estou cuidando da minha vida aqui, pô. O que você quer, rapaz? Eu nem te conheço. Isso aí é de praxe a gente ouvir, né? Então, as evocações, ou quem trabalhe com isso realmente, tem que estar preparado para esse tipo de coisa, tá? A gente vê, muitas vezes, espíritos agradecerem de uma forma muito muito carinhosa, ou ter se lembrado deles, ou ter chamado para um minuto ali de prosa, como eles dizem, né?
E outros que eu não quero saber, não te conheço. E a gente sabe que alguns são trazidos até para nosso aprendizado, e não para que nós demos lições de morais a esses espíritos. Tá? Então, procurar sempre ter um fim sério e instrutivo, muito cuidado com as pessoas que pedem evocações. Algumas vezes as pessoas pedem a evocação, às vezes, de um familiar ou de um conhecido por questões pessoais. E muitas dessas vezes que a gente teve a oportunidade de presenciar, o espírito não tem mais interesse naquele assunto. E, portanto, não tem interesse nenhum em atender. Mas aí as pessoas jogam isso à custa de que a doutrina não funciona, a mediunidade é apanágio, etc. Os espíritos são muito mais livres do que a gente imagina. Tá? Agradecem, alguns até que aparecem às vezes sem serem chamados, entre aspas, mas porque nós estivemos num local conversando com um familiar, ali evocamos a lembrança daquele ser, aí no meio da reunião ele vem ali agradecer o pensamento que lhe foi levado, a conversa que foi feita em seu nome, e agradecem muito. E outros, como eu dizia, não te conheço, nunca te vi mais gordo, e vou embora. Pronto. Realmente, como a gente vê na própria resposta, vai depender muito, né? Tem de certos fatores aí, do laço que liga o evocador ao evocado, a postura mental do evocador, se ele está ali por mera curiosidade ou com um propósito sério, a condição do espírito, como foi bem dito pelo Cláudio, né, que por vezes já está tão desligado dessas questões materiais, né, que às vezes é chamado para resolver ou ser questionado sobre questões materiais, a qual ele não tem sequer mais interesse. Né? Então, realmente, isso vai variar muito, né? Mas, de qualquer forma, cabe sempre ao evocador fazer a evocação sempre com a maior seriedade possível, com o melhor dos propósitos, né? E realmente aguardar se o espírito vai se interessar e ter condições de atender ao seu chamado. Interessante salientar que nas reuniões familiares a evocação tem um fundo afetivo muito forte que serve de consolo a encarnados e desencarnados e que nisso estrutura um laço que torna tanto mais frequente a comunicação espiritual quanto for exatamente essa expressão de bem-querer, de modo que a evocação está muito longe de ter as contraindicações que algumas fontes alternativas, embora no meio espírita advoguem em sentido oposto, né? Em sentido de abolir as evocações. Nota de Kardec. Há pessoas que só evocam seus parentes para lhes perguntar as coisas mais vulgares da vida material. Por exemplo, para saber se alugará ou venderá sua casa. Outro, para saber que lucro tirará da sua mercadoria, o lugar em que há dinheiro escondido, se tal negócio será ou não vantajoso.
nossos parentes de além-túmulo por nós só se interessam em virtude da afeição que lhes consagremos. Se os nossos pensamentos com relação a eles se limitam a supô-los feiticeiros, se neles só pensamos para lhes pedir informações, é claro que não nos podem ter grande simpatia e ninguém deve surpreender-se com a pouca benevolência que lhes demonstrem. Tal nota, como se vê, enfatiza o que comentávamos há pouco, quanto à essência, o fundo afetivo que se estabelece nas evocações, principalmente de ordem familiar. A evocação, ela é perfeitamente útil, né? Até para criar um laço entre você e o espírito, né? Impedir mistificadores, né? Como diz aí, às vezes o espírito não teria motivo nenhum para vir se não fosse evocado, né? Se não tem uma simpatia anterior. Então, a evocação, se for feita com um fim útil, né? E com perguntas úteis, né? Claro, não fazer perguntas, como diz aí, né? Sobre questões materiais que não interessam ao espírito, mas utilizar a evocação para a utilidade real do espiritismo, né? Que é melhoramento moral, para ter contato com os entes queridos. A evocação é perfeitamente útil e oportuna, né? Diferente de como o Rui falou, diferente de como diz algumas fontes aí do movimento espírita que não recomenda a evocação, quando a evocação é essencial, indispensável. Não há absolutamente nenhum inconveniente na evocação. A própria doutrina deixa isso bem claro, podem ser evocados todos os espíritos. É claro que aí vai todo o estudo que estamos fazendo aí, tá? Que nem todos podem ou querem responder. Muitos espíritos não querem, porque essas questões materiais já são deixadas de lado. Nós tivemos algumas experiências pessoais, por exemplo, de espíritos desencarnando já com uma expressiva idade, ou seja, espíritos que praticamente fizeram daquilo o exemplo às vezes, de vida. Uma vez desencarnados, serena, tranquilamente, não tem mais por que ficar presos a nada aqui, embora os laços de afeição, a gente sabe, não são jamais cortados. Agora, essas questões materiais aí, do outro lado, a gente sabe que muitos, às vezes, ainda se apegam, mas a grande maioria dos espíritos, uma vez livre das dores, das dificuldades de relacionamento, das questões que estavam aí intrinsecas na vida material, os espíritos têm quase como se fosse uma luz, não vão ficar matelando essas coisas, não, né? A questão da evocação, nós trabalhamos muito com isso, na questão de consolar, de esclarecer. O movimento tem perdido, acho que talvez uma das maiores expressões da doutrina. Às vezes até é um pouco difícil a gente falar daquilo que a gente gosta de fazer, aquilo que a gente mas não há não há referencial para impedir que um médium se levante e abrace um filho, ou abrace uma mãe. Quem nunca passou por essa experiência, fica difícil a gente comentar, tá? Então, e isso é feito absoluta e naturalmente. E os resultados, mesmo para aquelas pessoas que não acreditam, que têm outra crença e vão seguir essa crença, e vão seguir o seu caminho, vão seguir sua vida, mas com certeza completamente modificados depois de uma experiência dessa. A gente teria aí horas e horas de relatos sobre isso aí. Então, o movimento está perdendo, ou quem compulsa a doutrina
está perdendo realmente o elemento fundamental do Espiritismo, que é consolar. Uma pena, né? Mas vamos batalhando aí para isso chegar, quem sabe, a ser algo comum no meio. Nesta mesma toada, temos ainda a 21ª pergunta. Vamos abordá-la aqui no minuto final do nosso estudo de hoje. Colocando-a na tela, por favor. Alguma diferença há entre os bons e os maus espíritos pelo que toca à solicitude com que atendam ao nosso chamado? Resposta: uma bem grande há. Os maus espíritos não vêm de boa vontade senão quando contam dominar e enganar. Experimentam viva contrariedade quando forçados a vir para confessarem suas faltas, e outra coisa não procuram senão ir-se embora, como um colegial a quem se chama para repreendê-lo. Podem a isso ser constrangidos por espíritos superiores, como castigo e para instrução dos encarnados. A evocação é penosa para os bons espíritos quando são chamados inutilmente para futilidades. Então, ou não vêm, ou se retiram logo. Podeis dizer que, em princípio, os espíritos, quaisquer que eles sejam, não gostam, exatamente como vós, de servir de distração a curiosos. Frequentemente, outro fim não tendes, evocando o espírito, senão ver o que ele vos dirá ou interrogá-lo sobre particularidades de sua vida que ele não deseja dar-vos a conhecer, porque nenhum motivo tem para vos fazer confidências. Julgais que ele se vá colocar na berlinda somente para vos dar prazer? Desenganai-vos. O que ele não faria em vida, não fará tão pouco como espírito. Nota de Kardec. A experiência, com efeito, prova que a evocação é sempre agradável aos espíritos, quando feita com fim sério e útil. Os bons vêm prazerosamente instruir-nos. Os que sofrem encontram alívio na simpatia que se lhes demonstra. Os que conhecemos ficam satisfeitos com o saberem lembrados. Os levianos gostam de ser evocados pelas pessoas frívolas, porque isso lhes proporciona ensejo de se divertirem à custa delas. Sentem-se pouco à vontade com pessoas graves. Enfim, é preciso considerar-se à luz do bom senso o ânimo, não é, para responder às evocações conforme a simpatia, o propósito mais ou menos sério que tenhamos e o caráter deles. Eu acho que com isso nós podemos encerrar e deixando para a próxima sessão 22ª questão e seguinte. Excelente. Então, vocês têm mais uma colocação para fazer? Tranquilo. Aqui, o pessoal comentou: Sônia, nunca participei de uma reunião mediúnica, comecei a estudar a doutrina e faz sentido uma verdadeira reforma aí, com muitas reflexões.
Seja bem-vinda. A primeira vez que assisti ao vosso estudo, eu gostei muito. Seja bem-vinda, muito obrigado. A Alice aqui também com a gente, a Maria, o Beni, a Marlene. Muito obrigado a todos. Lembrem de curtir, compartilhar, se inscrever. Né? A gente está aqui no estudo toda terça, 20 horas. E é isso, pessoal. Curta, compartilhe, se inscreva e até a próxima. Boa noite a todos. Boa noite.